Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Fábio Xavier e estamos na disciplina de Metodologias e Estratégias de Ensino da Matemática. Vou começar fazendo uma pequena audiodescrição. Eu sou um homem branco de 1,70 m de altura, né? Esse é o meu sinal na comunidade surda, eu uso óculos, né? Eu estou com a camisa preta com riscas brancas, com uma calça azul marinho e sapatos pretos. Estou no estúdio de gravação do IFRO Zona Norte. Ao fundo temos uma parede branca com pontos interligados por retas cinzas e ao meu lado nós temos uma parede escrito em letras verdes EAD, mudando realidades, né? Nós vamos agora para a nossa terceira aula dessa disciplina, né? Nós vamos estudar políticas educacionais, avaliação e inovação na prática pedagógica da matemática. Qual que é o principal desafio da matemática na educação infantil e fundamental? É um campo vital. A matemática nos primeiros anos é crucial para o desenvolvimento do pensamento lógico e a capacidade de resolver problemas. Nós temos que ter um alinhamento e inovação, necessidade de atenção constante às políticas educacionais, como a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. E qual é o foco na prática? Como planejar, criar materiais, avaliar e inovar, conectando teoria e prática. Ensinar matemática é desafiador, é desafiante, né? Então, nós temos que ter estratégias que sejam extremamente úteis ao que nós nos propomos a fazer. Mas de maneira aleatória? Não. Aliado às políticas públicas nacionais. E, atualmente, o documento vigente é a Base Nacional Curricular Comum, a nossa BNCC. É através dela que nós vamos ter que saber quais são as competências e habilidades que nós temos que trabalhar em matemática para cada série escolar, para cada idade que os nossos estudantes e alunos estiverem, né? O Currículo Nacional. A BNCC, ela estabelece os conhecimentos, competências e habilidades essenciais que todos os alunos devem desenvolver. E quais são as implicações para a matemática? Ir além da transmissão de conhecimentos, priorizando a formação integral dos alunos. Então, o que a BNCC possui? A BNCC possui o que é o mínimo que nós temos que trabalhar. Quais são os elementos mínimos que têm que ser trabalhados? É interessante dizer que na BNCC nós não estamos nos preocupando com o contexto do máximo, do mínimo. Né? Nós podemos explorar diversos outros assuntos, mas com um enfoque. O nosso enfoque é que a transmissão desses conteúdos tenha a formação do aluno como um ser integral. O que ela serve? Ela serve como uma orientação para os professores. Para quê? Para alinhar as práticas pedagógicas com os objetivos da BNCC, para promover uma educação relevante e de qualidade. E como é que vai se dar esse protagonismo infantil e direitos da aprendizagem? A criança no centro, ou seja, criar ambientes que valorizem a experimentação, a descoberta e o protagonismo infantil. Matemática de maneira contextualizada, explorar conceitos de forma lúdica, interdisciplinar e conectada com a realidade das crianças. Esses são os pilares da prática. Promover autonomia, questionamento e diálogo na sala de aula. Então, nós estamos falando que lá na BNCC, não adianta uma matemática que está fora do contexto da vida daquele aluno. É trazer essa matemática para um contexto de vida social, de vida prática, de construção dessa criança. Lembrando que o centro da aprendizagem está lá na nossa criança. Os itinerários formativos e a diversidade de aprendizagem. Primeiro, nós temos as trajetórias individuais. Nós devemos desenvolver itinerários que considerem as diferentes experiências, culturas e interesses dos alunos. E flexibilidade e aprofundamento, oportunidades para aprofundar conhecimentos e habilidades em matemática de acordo com as necessidades.
Quando nós falamos de trajetórias individuais, é impossível não falar de Paulo Freire, né? É uma aprendizagem transformadora, né? Com foco naquele aluno, na realidade cultural e social daquele aluno. Né? Então nós temos que pensar que nós estamos ensinando para alguém de um campo específico. Não adianta eu citar um exemplo que não faz parte da realidade de vida daquele aluno. Quando eu parto para a realidade de vida dele, tudo faz mais sentido para esse aluno. E conexão para a vida, uma prática pedagógica contextualizada e voltada para o desenvolvimento de habilidades relevantes para o futuro. A arte de elaborar materiais didáticos significativos. O professor tem que ser o criador, não ser apenas um transmissor de informações, mas um criador e adaptador de recursos. Critérios essenciais: contextualização, acessibilidade, inclusão e interdisciplinaridade. Tecnologia e criatividade. Integrar recursos digitais e materiais diversos de forma ética e inovadora. Nós estamos num momento que, por exemplo, os celulares não são permitidos hoje dentro de sala de aula, né? A não ser que seja como o quê? Como um instrumento de mediação digital. Né? Mas só tem tecnologia digital para a gente trabalhar? Não, nós temos diversas outras maneiras de encarar a formação matemática com materiais palpáveis e adaptáveis à realidade do aluno. Lembrando que nós temos que ter inclusão e acessibilidade na construção desses materiais. Conteúdo tem que ser relevante, né? Conectar os materiais com a realidade, cultura local, cotidiano e problemáticas sociais, uma acessibilidade universal, atender às diferentes necessidades dos alunos com recursos visuais, materiais manipulativos e atividades diversificadas, e recursos multimídias, jogos, histórias, vídeos, infográficos como ferramentas pedagógicas. Então, muita atenção. O material, quando a gente elabora um material para o aluno, nós temos que pensar que esse material tem que atender o contexto daquele aluno. Se isso não tiver no foco, no nosso radar, nós não estamos elaborando um material para o aluno, estamos elaborando um material para a gente dar aula. E o material tem que ser elaborado para a realidade do aluno. Uma vez que nós entendemos essa BNCC, entendemos que nós temos materiais que têm que ser adaptados à realidade do aluno, nós temos que entender que nós temos que avaliar esse aluno. Né? E a avaliação ela é um processo contínuo e formativo. Ela vai além da mensuração. Acompanhar, orientar e ajustar o processo de ensino e aprendizagem. O foco é no protagonismo, promover a reflexão, a melhoria contínua e a autonomia dos estudantes. E nós temos que ter instrumentos diversificados, registros, portfólios, observações e atividades reflexivas. Avaliar não é dar uma nota somente. Não é pensar que eu tenho que dar uma prova escrita, que o aluno tem que acertar as continhas, que eu tenho que colocar certo ou errado e dar uma nota. É um processo contínuo e formativo na realidade do aluno. Inovação pedagógica, metodologias ativas e recursos digitais. Estratégias inovadoras, aprendizagem baseadas em projetos, jogos educativos, tecnologias digitais e metodologias ativas. Estímulo ao engajamento, criar ambientes que valorizem a participação, a criatividade e as experiências culturais dos estudantes. Essa é a avaliação integrada, conectar as práticas avaliativas às metodologias inovadoras. Então observem que quando nós estamos falando de recursos digitais, eu só lembro do professor Marcelo de Carvalho Borba, lá da Unesp de Rio Claro, né? O professor Marcelo Borba é um dos papas, né, no ensino da tecnologia digital, na educação matemática, e ele criou um conceito, cunhou um conceito, né, que é o conceito-chave, um construto da teoria dele, que é seres humanos com mídias. E nesse conceito, seres humanos com mídia, né, nós temos que entender que o aluno, com qualquer tecnologia, ele pode usar daquilo para aprender. Quando a gente fala mídia, a gente pensa em algo digital. Não, o lápis é uma mídia, é uma tecnologia que pode ser utilizada, o caderno, mas também tem as tecnologias digitais. E hoje, né, a crista da onda é a inteligência artificial, né? Então, trabalhar com todos esses conceitos para facilitar o quê? A aprendizagem do aluno. Conectar a matemática à realidade escolar. O contexto escolar, reconhecer as especificidades do ambiente, as necessidades dos alunos e os recursos disponíveis.
fazer uma conexão significativa, alinhar atividades com o cotidiano, a cultura e os interesses dos estudantes, e trabalhar com práticas inovadoras, usar metodologias ativas, projetos de pesquisas, visitas à comunidade, né? Estímulo à criatividade, promover diálogo e troca de experiências e reflexão crítica, envolvimento e participação, construir um espaço de aprendizagem colaborativa, estimulando o protagonismo. Colocar o nosso estudante como centro de todas as nossas ações. Aprender matemática passa por isso. Quando ele se sente parte integrante de todo o contexto. Nessa transformação da prática docente, nós temos uma construção conjunta, conhecimentos que transformem a prática pedagógica e contribuam para essa educação reflexiva e contextualizada. Entender que ao se trabalhar e ao ensinar matemática, né, o contexto social e essa transformação vai mudar a realidade de vida do nosso estudante, né? Com atividades, né, no universo do cálculo mental, com atividades cotidianas, presença constante, ainda que muitas vezes subestimada na escola, nem sempre tão valorizado quanto o cálculo escrito. Volto, o cálculo mental deve ser algo estimulado para que o aluno sempre cresça mentalmente, né? É um dos problemas. Entre as principais tendências de educação matemática atual, nós temos a resolução de problemas. E nessa parte da resolução de problemas, o cálculo mental ele tem que estar liderando todo esse nosso aspecto. Leque de cálculos, mental aproximado, mental exato, mental escrito, né? Os múltiplos significados, né? Articulação sem algoritmos muito rígidos. Habilidades a serem desenvolvidas, né? Criatividade, estratégias pessoais, decisões numéricas e relembrar os princípios de decomposição, equivalência e muito mais. O que acontece? Nós fizemos todo esse percurso aqui nessa nossa disciplina e o que eu quero dizer para vocês é que ensinar matemática tem que ser prazeroso para quem ensina e para quem aprende. É quando nós conseguimos atingir esse momento é que tudo faz mais sentido para o aluno. Então, eu desejo que nessa disciplina a gente tenha aprendido muito, né? E assim, eu desejo para vocês um percurso nessa graduação muito bom e que essa disciplina possa contribuir muito para a sua prática docente como professor. Muito obrigado, um abraço a cada um de vocês. Educação à distância, mudando realidades.